Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Você que trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada, por favor, abra comigo no livro do Apocalipse, no capítulo de número 1. Livro do Apocalipse, capítulo de número 1. Capítulo 1, versículo de número 8, está escrito assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Queridos, eu quero expressar a minha gratidão por estar com vocês mais uma vez. Estivemos no centenário e agora aqui nesta linda igreja, onde Jesus tem se feito presente pelo poder real do seu Espírito Santo. Minha gratidão ao pastor José Carlos de Lima, que aqui também é meu pastor, a toda a diretoria, todo o corpo de obreiros. Meu muito obrigado pelo carinho, pela recepção. Como eu sempre tenho dito a alguns que me perguntam, pastor, como faço para melhorar as aplicações das minhas mensagens? E o meu conselho é: ouça pastores de igreja. As aplicações que os pastores de igreja fazem parte da vida cotidiana do ministério. Eles sabem do que estão falando. E assim eu tenho sido edificado através das mensagens do pastor José Carlos de Lima, como outros. Nós temos grandes homens de Deus que ainda meditam nas Escrituras Sagradas para nos pregar a palavra. Que Jesus continue te preservando com graça e sabedoria, pastor, cada vez mais. A minha geração ainda precisa muito e muito do Senhor. Queridos, minha gratidão a Deus pela vida dos meus amigos aqui, rapidamente. O cantor Emerson, o cantor Cleiton, é um prazer revê-los mais uma vez. Pastor Denis, missionária Carla, instrumentos de Deus para a nossa nação. Josenildo está por aí trabalhando, mais uma vez, meu muito obrigado pelo carinho e pelo esforço. Obrigado, meu amigo, que Jesus te prospere cada vez mais. Obrigado, viu, querido? Por favor. Obrigado. Que bom. Irmãos, eu tenho 2 temas em livros disponíveis após a ministração, estarão disponíveis lá na entrada: Segredos da Liderança de Paulo, e também tenho Solteirismo e Namoro Cristão, o que a Bíblia ensina sobre essas 2 fases. Cada livro R$30, se você levar 2 ficam por R$50. Eu sei que você é esperto e não anda com dinheiro, mas eu sou esperto e trouxe a maquininha para você passar cartão e aceita Pix também. Queridos, nessa noite eu quero falar com vocês sobre a onipotência de Deus. Oni vem do latim todo, potência, poder, autoridade, poderio, domínio. O atributo é uma característica distintiva da natureza divina. O atributo é uma característica do ser divino. Ou seja, Deus não é poder. Ele tem todo poder. Os atributos de Deus devem ser distinguidos, separados de sua essência. Porém,
elas o identificam, ou eles, os atributos, o identificam, o apresenta para nós. Seus atributos revelam para nós a sua natureza. E eu quero me valer desse atributo, a onipotência divina, para pregar a palavra de Deus a vocês. Mostrarei a vocês os 3 livros da Bíblia que mais evidenciam a onipotência divina, e concluirei a minha pregação dizendo a vocês por que ou o que a onipotência divina tem a ver conosco. Pregarei a vocês sobre a onipotência divina. Mostrarei a vocês quais são os 3 livros da Bíblia que mais evidenciam a onipotência divina. E, óbvio, muitos dentre nós estarão se perguntando o que essa mensagem tem a ver com a minha vida. Na conclusão da mensagem, falarei a vocês o que essa mensagem tem a ver conosco. No Apocalipse 1:8, o próprio Senhor declara: eu sou aquele que é, aquele que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Sendo Deus eterno, o que é para nós 3 tempos, era, é e há de vir, para Ele é um eterno agora. Porém, perceba que há 3 expressões que para nós são tempos e realidade. Eu sou todo-poderoso, porque eu sou o que é, eu sou o que era, e eu sou o que há de vir. Há 3 livros na Bíblia que se encaixam nesses, para nós, 3 tempos, onde o poderio de Deus nos é manifestado nas páginas da Bíblia Sagrada. O primeiro livro que nos evidencia a onipotência divina é o livro do Gênesis. Primeiro, do nada ele fez tudo. Jeremias confirma no capítulo 32, versículo 17: ó eterno meu Deus, tu fizestes os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada é impossível para ti. Perceba que enquanto o profeta reflete, evangelista César, meu muito obrigado. Perceba que enquanto o evangelista reflete sobre a criação, ele afirma que Deus é aquele que tem grande poder e que nada é impossível a esse Deus. Jeremias 32, versículo 17. Só sendo onipotente poderia liberar um haja e tudo passar a existir, e é criar do nada. Onde havia trevas, ele falou e surgiu a luz. Onde havia desordem, ele falou e organizou-se o que para ele estava fora do lugar. Ainda em Gênesis 1, Hebreus 1:3 diz que o universo é sustentado pela palavra do Deus Trino que o criou. Então, só sendo onipotente para sustentar o universo pela sua palavra.
Pela palavra ele fez, e pela palavra ele sustenta todas as coisas. A segunda evidência da onipotência divina, no livro do Gênesis, Gênesis 17:1, sendo Abrão da idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. A expressão perfeito é: seja completo, seja maduro na minha presença. Maturidade, biblicamente falando, não consiste em apenas anos de vida vividos, mas de uma vida vivida na presença de Deus. Abraão, no capítulo 17, já tem 99 anos, mas é na presença de Deus, o Todo-Poderoso, que sua maturidade será confirmada. Enquanto ele é um homem incompleto, apesar de estar com 99 anos de idade, Deus se apresenta dizendo: eu sou o Todo-Poderoso. Você ainda não é completo, mas o poder completo pertence a mim. Ande na minha presença e você vai amadurecer. A terceira evidência no Gênesis da onipotência divina está no capítulo 18, versículo 14, cujo contexto é: Deus veio na casa de Abraão em forma teofânica. É Deus em uma forma que o homem suporte permanecer em sua presença. Deus diz que sua esposa daria à luz a um filho. Sara, dentro da tenda, ri consigo mesma, duvidando da promessa que foi feita do lado de fora. Deus, com Abraão, do lado de fora, faz uma pergunta retórica, cuja resposta já está intrínseca. A pergunta é: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, Abraão, e Sara dará à luz a um filho, porque nada é impossível para o nosso Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Quarto lugar, Gênesis 28:3. Isaac está abençoando Jacó, e na bênção de Isaac a Jacó, ele profere a onipotência divina. Ele diz assim: o Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que você seja uma multidão de povos. Ele está transmitindo a Jacó a promessa feita lá no capítulo 12, de que através da descendência de Abraão, as famílias da terra seriam abençoadas. Paulo diz que a promessa dada a Abraão é uma semente conectada a Gênesis 3,15, que é Jesus. Então Isaac diz: o Todo-Poderoso te fará multiplicar, de você bênçãos alcançarão multidões de povos. Isso tem tudo a ver com a gente. De Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó 12 filhos, de 12 filhos 12 tribos, das 12 tribos Israel, de Israel veio Jesus e a palavra, de Jesus e da palavra vieram os apóstolos, dos apóstolos os pais da igreja,
Dos pais da igreja, pré-reformadores. Dos pré-reformadores vieram os reformadores. Dos reformadores vieram os avivalistas. Dos avivalistas vieram os pioneiros das Assembleias de Deus, Daniel Berg e Gunnar Vingre. E desses dois, olha nós aqui. A promessa feita lá em Gênesis, que o Todo-Poderoso alcançaria nações, ainda se cumpre até hoje. Não sei se você acredita, mas estudos que combatem o cessacionismo, feitos por não pentecostais, afirmam que o pentecostalismo é o ramo do cristianismo que mais cresce, porque é formado por um povo que não tem medo nem vergonha de evangelizar. O Todo-Poderoso é o que nos faz multiplicar. Quinto lugar, Gênesis 43:14. Preciso te falar o contexto. Pela segunda vez os filhos de Jacó estão descendo ao Egito para comprar pão. Só que um homem, para eles é um homem, mas para nós é José, pois a história nos é contada, é muito firme diante deles. E quando Jacó diz: vão comprar pão, acabou a comida, eles dizem: pai, o homem lá é muito duro, é muito firme, e ele quererá um filho teu, e será o mais novo. Aí a resposta de Jacó, 43:14 do Gênesis é: e Deus, o Todo-Poderoso, vos dará misericórdia diante daquele homem, e ele deixará vir convosco o vosso outro irmão, Benjamim, também virá, e eu, se for desfilhado, ou seja, se perder mais um filho, desfilhado ficarei. Só que quando Jacó, à distância, diz que o Todo-Poderoso colocaria misericórdia no coração de José, sim, o Todo-Poderoso fez isso no coração de José, porque José é ser humano como qualquer um de nós. Nós não podemos ler a Bíblia com as lentes do moralismo. Hebreus diz que José cria em Deus. Qualquer homem exemplar na Bíblia foi simplesmente pela fé e pela graça de Deus, porque todos pecaram e destituídos foram e estão da glória de Deus. Então é necessário fé. Jacó está dizendo que o Todo-Poderoso capacitaria José para perdoar os seus irmãos. Quantos de nós temos mágoas, tristezas, ofensas armazenadas? Pregar e dizer perdoe é até fácil, até sermos ofendidos. Mas você que guarda mágoa também não pode dizer que não consegue perdoar. Consegue, pastor, consegue. Você tudo pode naquele que te fortalece. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Se José conseguiu, porque o Todo-Poderoso colocou misericórdia no coração dele, o Todo-Poderoso não mudou. Ele é o mesmo Deus. Aleluia. Sexto e último lugar, evidência da onipotência no livro do Gênesis, capítulo 48, versículo 3. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na terra de Canaã e me abençoou. Está provado que o livro do Gênesis evidencia a onipotência divina. O segundo livro na Bíblia
que mais evidencia a onipotência divina é o livro de Jó. Eu sou o Todo-Poderoso, aquele que era. Eu sou o Todo-Poderoso lá no Gênesis. Mas lá no capítulo 3, a humanidade caiu em Adão. E aí o sofrimento entrou na terra, por causa do pecado dos nossos pais, Adão e Eva. E assim, toda a humanidade enfrenta o livro de Jó. Toda a humanidade sabe o que é sofrer. Então nós estamos no tempo do é. O que é o tempo do é? É o tempo do sofrimento. Você pode sorrir, claro. Você pode cantar, claro. Você pode contar um milagre, claro. Mas nada disso é eterno. Tudo isso são vislumbres que, pela misericórdia de Deus, você tem do que será na eternidade. Mas Ele é o Todo-Poderoso que era no Gênesis, antes do pecado. Pastor, e depois do pecado? E nós que vivemos na condição de sofrimento, ainda que não comparada particularmente a Jó, mas todos nós compartilhamos de sofrimentos. Quem é Deus? Eu sou o Todo-Poderoso que era. Eu também sou o Todo-Poderoso, aquele que é. Ou seja, no livro do sofrimento, a onipotência divina se manifesta. Jó 6:4. Olha o que Jó diz: as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo ardente veneno suga meu espírito. Os terrores de Deus, se armam contra mim. Vou usar esse versículo quase na conclusão das evidências da onipotência em Jó. Segundo lugar, capítulo 8, versículo 5. Os amigos de Jó agora pregarão. A teologia dos amigos de Jó não é tão ortodoxa, mas há verdades, no plural, na teologia dos amigos de Jó, apesar do alvo da mensagem estar equivocado, ou o alvo ser errado. Ou seja, muita coisa que eles falaram a Jó não era para Jó, mas não deixa de ser verdade. Jó, capítulo 8, versículo 5, olha os amigos de Jó pregando a ele: se na madrugada você buscar a Deus, o Todo-Poderoso, pedires misericórdia, Ele te ouvirá. Mas parece que eles não conheciam Jó direito. O capítulo 1 diz que Jó se levantava toda madrugada e orava a Deus. Mas é verdade, quem ora de madrugada sabe, já experimentou que Deus é o Todo-Poderoso. No versículo 7, os amigos de Jó disseram algo interessante: o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o Todo-Poderoso fará com que o seu último estado cresça em extremo. Sem saber, uma profecia estava sendo liberada, porque o último estado de Jó, sim, foi maior do que o primeiro, porque o Deus de Jó é o Deus que é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. A terceira evidência da onipotência no livro de Jó está no capítulo 22, versículo 3. São 31 referências, mas eu não tenho tempo de passar por todas elas. Capítulo 22, versículo 3. Eles fazem uma pergunta a Jó: será que teria o Todo-Poderoso, prazer em que tu sejas justo? É claro que sim. E eles continuam: teria o Todo-Poderoso algum lucro em que tu se faça perfeito em seus caminhos? É óbvio que não. O homem sendo santo, Deus é santo, e o homem sendo pecador, Deus permanece sendo santo. Mas
eles evidenciam mais uma vez: Ele é o Todo-Poderoso. Quarto lugar, Jó 22:15, eles fazem uma pergunta assustadora: Jó, você quer andar nos caminhos que os maus seguem? 16, Jó, eles morrem de repente, como se fossem levados por uma enchente. Jó, versículo 17, a Deus eles dizem: ó Senhor, deixe-nos em paz. E eles comentam: o que pode o Todo-Poderoso fazer em nosso favor? Entenda, os amigos de Jó estão falando para Jó que os ímpios, apesar de não quererem comunhão com Deus, reconhecem que esse Deus é o Todo-Poderoso. Versículo 18, eles concluem e dizem: foi Deus quem encheu de coisas boas a casa dos maus. Ou seja, o ímpio pode crescer do jeito que for, pode prosperar do jeito que for, e às vezes nós olhamos para o ímpio e perguntamos: Deus, por que eles não sofrem como eu? Por que eles não passam as lutas que eu passo? E a resposta é: o Todo-Poderoso é quem permite. Mas fique tranquilo, ímpio não passa pelo que a gente passa, mas também não vai chegar onde a gente vai chegar. Ímpio que não tem comunhão com o Todo-Poderoso, como diz lá na Bahia, costuma ralar bucho a noite toda. Ímpio pensa que a vida é só festa. Viva a vida e seja feliz. Crente sabe que não. Crente sabe que é luta. Crente sabe que no mundo temos aflições. Crente sabe que choramos, mas a diferença é enorme. Qual é a diferença, pastor? É que mesmo com sofrimento, o atributo da onipotência divina nos consola. O atributo da onipotência gera-nos confiança e nos firma em Deus, e nos faz olhar para o mundo e dizer: a alegria de lá não merece me receber lá. A tristeza daqui não vai me tirar daqui. Por quê? Porque a alegria de lá é passageira. E quando a trombeta tocar, vai se transformar em tristeza eterna. A tristeza daqui é passageira, mas quando a trombeta tocar, foi Jesus que disse: o mundo se alegrará e vós chorareis, mas um dia a vossa tristeza se transformará em alegria. Eu não sei se você vai entender isso, mas eu preciso dizer: o mundo canta muito e a igreja precisa orar mais. Mas depois do arrebatamento, a igreja não vai precisar orar. Quem vai orar será o mundo. E vão clamar, vão pedir misericórdia, vão pedir socorro, mas estarão banidos eternamente no lago de fogo. Enquanto a igreja não vai precisar orar, só vai cantar, só vai agradecer, porque viverá eternamente na presença do Todo-Poderoso. Aleluia. A quinta evidência, Jó 22:23. Olha o que eles dizem. Se puder colocar só um pouquinho de volume para mim, eu agradeço. Olha o que eles dizem a Jó: se te voltares ao Todo-Poderoso, está chamando Jó de desviado. Se te voltares ao Todo-Poderoso, serás edificado. Se afastares a iniquidade da tua tenda, Ele te honrará. Peraí, se você já leu capítulos 1 e 2, Jó se levantava na madrugada para orar pelos seus filhos, com medo dos filhos pensarem em pecar. Ele se antecipava ao pensamento do pecado, porque ele não aceitava a iniquidade na tenda dele. Ele oferecia sacrifícios pelos filhos.
Quando a mulher falou sem sabedoria, ele a corrigiu e disse: como fala uma tola, você também fala, mulher. Receberíamos o bem de Deus e não o mal. Jó não aceitava a iniquidade na tenda dele. Mas olha o que os amigos dizem: se te voltares ao Todo-Poderoso e se afastares a iniquidade da tua tenda, tu serás edificado. Olha o que eles dizem no capítulo 22, versículo 24: se você colocar o seu tesouro no pó, o Todo-Poderoso será o seu tesouro e prata acumulada, então tu te deleitarás no Todo-Poderoso. Não, Jó não amava o dinheiro, Jó não amava as riquezas. Quem havia dito isso de Jó foi o próprio Satanás. O diabo disse a Deus: tira tudo que ele tem, toca na riqueza dele e ele vai blasfemar contra ti. E Deus disse: vai, toca em tudo que ele tem e verás que ele é um homem fiel. O diabo vem e tira tudo de Jó. E o que Jó disse? Tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu, Deus me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas os amigos de Jó estão olhando para Jó e dizendo: Jó, você está assim porque Deus, o Todo-Poderoso, não é o seu tesouro. Entenda, eles estão afirmando a onipotência divina, mas o alvo da teologia não tinha que ser Jó. Deveriam falar com justiça. E o próprio Deus disse: Jó, tu terás que orar por eles para eu perdoá-los, porque eles não falaram de mim o que era justo. Aí agora, no capítulo 23, olha o que Jó vai responder aos seus amigos: jamais me apartei dos mandamentos de Deus. Eu dei mais valor à boca de Deus do que ao meu próprio pão. Contudo, o Todo-Poderoso é Ele. Quem vai lhe opor? Ele faz o que decide, Ele realiza o que deseja. Sendo assim, Ele fará o que projeta ao meu respeito. Agora, o que Jó diz no versículo 15 me impacta. Ele diz assim, Jó 23, 15: por esse motivo, que motivo? A onipotência divina, a soberania divina. Por esse motivo, eu fico apavorado diante dele. Eu disse que eu ia usar o primeiro versículo na conclusão das evidências da onipotência no livro de Jó. Olha o que Jó diz: por esse motivo, eu fico apavorado diante dele. Só em pensar nisso, me enche de temor. Deus faz meu coração desfalecer de medo. Para Jó, Deus não é um coleguinha da esquina. Para Jó, Deus não é um maninho a quem se pode convidar para fazer trenzinho na igreja. Não! Para Jó, o Todo-Poderoso ainda nos faz tremer. Para Jó, ter intimidade não me faz desrespeitar o sagrado. O Todo-Poderoso me causa grande pavor. Olha o que ele diz no versículo 17: as provações não me calam, as trevas não me calam. Só Deus, o Todo-Poderoso, faz a minha alma silenciar. A gente precisa voltar a tremer diante da onipotência de Deus, como Jó. Esse evangelho de ursinhos carinhosos que estão pregando aí na internet, esse evangelho almofadinha, esse evangelho colorido, tiraram do evangelho a marca do sangue, estão querendo deixar o evangelho colorido. O símbolo do evangelho não é uma mãozinha formando o coração, o símbolo do evangelho é a cruz. Santificado seja o teu nome. Irmão, não sei se você lembra, quando os discípulos estavam em meio à tempestade, a Bíblia diz, pastores, os senhores lembram, que enquanto o vento soprava do lado de fora, os discípulos tinham medo. Me ajude por favor, eu pergunto e você responde: os discípulos tinham? O vento soprando, o mar embravecido do lado de fora, e os discípulos tinham medo. Mas a Bíblia diz
que Jesus se levantou e disse: mar, aquieta-te, vento, cala-te. Diz a Bíblia: os discípulos ficaram aterrorizados, porque a santidade de Jesus dentro do barco causa mais medo do que a tempestade fora do barco. Se você é alguém que anda dizendo: Jesus, bora dançar, não vai dançar não. Jesus, bora bater um papinho de coleguinha para coleguinha, não. Mas pastor, ele é meu aba, sim, ele é seu pai. Mas na oração que ele disse que ele é pai, ele também disse: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Precisamos voltar a tremer. E daqui a pouco algum web crente vai comentar aqui no canal do YouTube: esse não é o Deus que eu conheço. Verdade. Conhece mesmo não. Mas esse é o Deus do Antigo Testamento. Pregue o Deus do Evangelho. Irmão, Deus já sabendo disso, no último livro do Antigo Testamento ele diz: eu, Senhor, não mudo. Aleluia, querido, eu disse que eu voltaria. No capítulo 6, o que é que está no capítulo 6? Versículo 4: as flechas do Todo-Poderoso estão em mim. Aí você chega no capítulo 23, versículo 15, ele diz: ele, a onipotência dele me apavora. Ele diz: pensar nisso me gera temor. Ele diz: Deus desfalece meu coração de medo. Ele diz: o Todo-Poderoso me causa pavor. Aí ele afirma categoricamente: não são as provações que me calam, não são as trevas que cobrem meu rosto, não são as trevas que me silenciam. Alguém ainda não pegou, mas a minha missão é esclarecer. Quem foi lá caluniar Jó? Satanás. Quem tocou na saúde de Jó? Satanás. Quem arrancou tudo que Jó tinha? Satanás. Quem fez a história dele ser humilhada? Satanás. E enquanto Jó sofre, eu imagino o diabo dizendo: é agora. Murmura, desvia, blasfema, fala que sou eu, fala que está no meu controle, fala que eu tenho poder. Aí Jó abre a boca e diz: não são as trevas que me calam, não é o diabo que me cala, é o Todo-Poderoso. Só que é o seguinte: Jó é ser humano igual tu e eu. Quer dizer, nós é pior um pouquinho, mas tem que ser melhor, né? A gente tem o Espírito Santo em nós. Aí, de repente, Jó vai olhar para cima. Jó vai olhar para cima e, com questões na alma que todos nós temos, ele olha para cima e na versão NTLH ele expressa as seguintes palavras: porque o Todo-Poderoso não estabelece um tempo para julgar a terra inteira. Ele só julga eu. Só eu passo por isso. Porque o Todo-Poderoso não faz um grande tribunal e estabelece todo mundo ali como réu. Será que só eu sou réu? Ele começa a fazer perguntas para Deus. Ele começa a querer entender Deus. Parece que Jó acredita naquilo que a gente fala. E eu já parei de falar, graças a Deus, que Deus complica, descomplica, depois explica porque complicou. Mas leia o livro de Jó, ele não dá explicação para ninguém. Por quê? Porque ele é o Todo-Poderoso. Jó está fazendo perguntas. Jó está fazendo o que, jovens? Jó está fazendo perguntas. E quem faz pergunta quer o quê? É
Jota fazendo perguntas, e quem faz perguntas quer resposta. Quando ele começa a bombardear o céu com perguntas, Deus diz: agora é eu que vou falar. Falou o capeta, falou tua mulher, falaram teus amigos, falaram você e eu estou calado. Só que agora você olhou para cima e está querendo me entender, está querendo me compreender, está querendo me colocar dentro dessa caixinha chamada cérebro, que fui eu que fiz. Então tá bom, já que você quer tentar me compreender, eu vou te fazer algumas perguntinhas básicas. E se você conseguir tentar pensar para ver se dá para me responder, aí dá pra gente bater o papo. Deus desce do capítulo 38 e 39 e precisa falar isso para uns varões aí. Deus desce para Jó e fala assim: fica em pé e se veste como um homem. Aí ele toca com roupa de macho, Senhor. Aí Deus diz: aperta o cinto como um varão. Apertei o cinto, Senhor. Aí Deus começa: você sabe quando nascem os cabritos selvagens? Você sabe quando nascem as coças? Quem deu liberdade aos jumentos selvagens? Jó está pensando. Quando ele está pensando, Deus coloca outra: quem fez eles andarem soltos à vontade? 9. Você acha que um touro selvagem vai trabalhar para você? Você acha que ele consegue passar a noite no seu curral? Como batem rápidas as asas da avestruz? Você já percebeu que a avestruz não voa como a cegonha? Você já percebeu que eu a fiz assim? Jó, por acaso foi você que fez o cavalo tão forte? Foi você que enfeitou os pescoços deles? Jó, você já viu o gavião voando? Você já viu a asa da águia se abrindo? É você que dá ordem para ela voar? Não! Onde você estava quando eu coloquei os fundamentos da terra? Onde você estava quando os anjos cantavam? Onde você está? A única resposta de Jó está no capítulo 42. Caiu de joelhos e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Ele é o Todo-Poderoso. Você não vai entender. Só não desiste. Dói. Mas o que ele disse a Pedro, ele fala para alguém aqui: tu não entendes agora, mas depois entenderás. Porque a eternidade vai ser um brado de respostas ao silêncio de Deus na terra. O último livro que evidencia a onipotência divina, Apocalipse, o livro que lemos. Capítulo 1, nós estamos no prólogo do livro. João está fazendo a apresentação do livro. E ele diz assim, João falando: ele é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, João falando, o príncipe dos reis da terra, João falando, aquele que nos amou e nos lavou dos nossos pecados, João falando. João fala de novo: ele nos fez reis e sacerdotes. João fala: a ele seja glória para todo sempre. João fala: eis que ele vem com as nuvens, em todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. É João falando. Mas de repente, quando João está escrevendo isso, há uma voz interrompe João e diz: eu sou o Alfa, o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu sou aquele que é, que era e que há de vir.
Eu sou o Deus Noé, sofrimento. Eu sou o Deus no era, Gênesis, jardim sem sofrimento. Mas eu também sou o Todo-Poderoso no Apocalipse, aquele que há de vir. A segunda evidência da onipotência divina no Apocalipse está no capítulo 5, versículo 6. Olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro. Ele é o Todo-Poderoso, mas assumiu a humildade do cordeiro para morrer minha morte, para que possamos viver a vida dele. E esse cordeiro, como havendo sido morto, porque Jesus está no céu, mas ainda tem a marca da cruz. E ele tem 7 chifres. Apocalipse é um livro simbólico, então mostra um cordeiro com 7 chifres, porque o chifre é a força do animal. E ele tem 7 chifres, número da perfeição, porque ele tem o perfeito poder. A terceira evidência do Apocalipse está no capítulo 16, versículo 7. Ouvi outro do altar dizer: na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, os teus juízos são justos e verdadeiros. Quarto lugar, Apocalipse 19, 6. Vi uma voz de uma grande multidão, como voz de muitas águas e como voz de trovão, que dizia: aleluia, o Todo-Poderoso reina. Apocalipse 19, 15. Da sua boca saía uma espada aguda, para ferir com ela as nações, e ele regerá as nações com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar, ele, Jesus, é o que pisa o lagar do furor, da ira do Todo-Poderoso, que não se submete ao poderio de Jesus para ser salvo, vai ter que ser submetido ao poderio de Jesus para ser esmagado. Juntamente com quem, pastor? Juntamente com Satanás. Romanos 16. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés da igreja. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? 3 lições eu assento. Primeiro, onipotência não significa onicasualidade. Ou seja, saber que Deus é o onipotente, o todo-poderoso, não significa dizer que aleatoriamente em todos os tempos Deus está sendo a causa de todas as coisas. Não é porque Ele faz tudo, não é porque Ele pode tudo que Ele faz tudo, excluindo expressões inferiores de poder. Isso é panteísmo. Em última análise, sendo Deus o único agente, de modo que todas as energias e ações são dele. O mundo é criação de Deus, e nas suas expressões, Deus deu liberdade, capacidade cognitiva a homens para plantarem e colherem. Deus não exime homem algum de suas responsabilidades. Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele não faz todas as coisas. Por isso Ele conta com a igreja, por isso Ele conta com o homem. Segundo lugar, onipotência não significa que Deus realiza contradições. Deus não realiza contradições lógicas. Se Ele é o todo, isso aqui é coisa de ateu bestalhado. Se Ele é o Todo-Poderoso, que Ele faça um círculo quadrado. Se Ele é o Todo-Poderoso, que Ele faça um triângulo redondo. Se Ele é o Todo-Poderoso, que Ele faça uma água seca. Onipotência não significa que Deus possa fazer qualquer coisa que fira seus princípios. O fato dele ser o Todo-Poderoso não anula o atributo da santidade. Ele faz o que Ele quer,
e não simplesmente o que pode. Ele é o Todo-Poderoso, mas faz o que quer. Salmo 115, verso 3: o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Jó 8:3: torceria o poderoso, o Todo-Poderoso, a justiça? Apocalipse 4:8 a gente não pode esquecer. Os seres viventes cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Antes de falar que Ele é o Todo-Poderoso, o cântico diz: Santo. Ele não fará nada que fira a sua santidade. Um atributo de Deus não anula outro atributo. Não foi Deus quem deu esse casamento que nasceu no adultério. Não foi Deus quem abriu a porta que te tirou da igreja, que te tirou dos compromissos eclesiásticos, da vida comum da igreja, se reunir, orar, buscar ao Senhor. Você achou, você fez, você criou, porque Deus não faz nada que manche, que desfigure a sua santidade. Terceiro lugar, o que isso tem a ver conosco, pastor? Deus não é um poder, Deus é uma pessoa. Deus tem personalidade. Por que eu digo isso? Porque tem gente que não tem relacionamento com o ser de Deus, mas tem relacionamento com o poder de Deus. É por isso que tem gente que critica a Igreja Universal. Por quê? Deus tem os seus lá. A gente pode discordar de certas teorias, mas tem gente lá querendo Deus, buscando crescer em Deus. Mas muitos confiam: eu dou meu envelope e Deus faz. Eu faço minha campanha e Deus tem poder para fazer. E assim as pessoas vão tendo relacionamento com o que Deus pode fazer. E quando Deus não fizer, vá para a internet falar mal da igreja. Pregadores que só pregam: Deus faz, Deus faz, Deus faz. E eu estou no meio deles. Se não tiver cuidado, eu vou debandar também. E nunca evidenciar quem Deus é. A gente gera uma geração acostumada no que Ele pode fazer. Por isso a gente gosta de pregar em muitos milagres que Jesus fez. E é bom. Mas eu queria ouvir pregações sobre o que Jesus pregou. E eu preciso fazer isso também. Por quê? Porque pela palavra dele também sabemos quem Ele é. Então as pessoas estão tendo um relacionamento com o que Deus faz. Se Deus não fizer, muda de igreja. Se Deus não fizer, desvia. Se Deus não fizer, entrega o cargo. Por quê? Porque é bebê que pensa que igreja é berçário, pensando que Jesus é babá. Vai acontecer porque tem que acontecer, porque Ele é Deus de poder. Ele é Deus de poder, mas Ele só faz o que quer na hora que quiser. Todo poderoso é Ele. Então, cuidado. Olha a diferença do relacionamento com o poder e com a pessoa. Salmo 103:7. Deus revelou seus caminhos, no plural, a Moisés, e a Israel as suas obras poderosas. Israel só sabia o que Deus fazia depois que Deus já tinha feito. Moisés não. Moisés sabia o que Deus ia fazer, quando iria fazer e por que Deus iria fazer. Por quê? Porque Moisés tem relacionamento com a pessoa. Quem não tem relacionamento com a pessoa de Deus, diz assim: ó, eu faço a campanha e acontece. Vai lá, é só dar um envelope, não precisa ser crente não. Mas é só fazer a campanha lá no culto do fogo, do corredor, da chave, da vassoura, que o negócio acontece. Deus é poder, amiga.
Isso é gente que não tem relacionamento com Ele. Quando se tem relacionamento com Ele, o exemplo está em Mateus capítulo 8, versículo 2. Aproximou-se um leproso, se prostrou e disse: Senhor, senhorio, se tu quiseres vontade, tu podes. Onipotência. Se tu quiseres, tu podes. Ele está dizendo: eu não duvido do seu poder, eu só duvido da vontade. Poder não, porque se o Senhor quiser, o Senhor pode. E se o Senhor não quiser, continua podendo, só não quis fazer. Relacionamento com a pessoa. Ou seja, eu sei que Deus faz, eu creio que Deus faz, mas eu não preciso que Ele faça para eu continuar crendo. Eu sei que o glória diminui, é normal. Último exemplo de que o relacionamento tem que ser com a pessoa e não com o poder. Marcos capítulo 5. Um príncipe da sinagoga chamado Jairo veio a Jesus e disse: Senhor, vem comigo, coloca sua mão na minha filha, para que ela sare e viva. E diz o texto: Jesus foi com ele para a casa dele, para curar a filha dele. Aí vem uma mulher. Eu só toco. Jairo quer ser crente. Vem na frente de todo mundo, fica de joelho, ainda ora, ora no meio da rua para todo mundo ver. Não precisa dessas coisas, eu só toco. Aí vem por trás da multidão e toca. Quando ela tocou, ela sentiu no corpo está curada. Sentiu, e nem tudo que você sente é verdade. Sentiu, está curada, porque o sangue estancou. Quando ela recebe o poder, que começa o processo de cura, ela diz: já recebi. Com licença, com licença, com licença, eu estou indo embora daqui, com licença, eu não preciso ficar aqui, com licença, deixa eu ir para casa que eu sou crente secreto, eu sou crente 007, já recebi minha bênção mesmo, para que eu vou ficar lá no meio deles? E enquanto ela está indo embora, Jesus pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Porque eu senti que saiu o poder, recebeu o poder, mas não quer relacionamento comigo, aparece. Quem me tocou, aparece. Eu imagino Pedro perguntando: o senhor está bem? A multidão está te apertando, o senhor está perguntando quem tocou? Se Jesus fosse nordestino, Jesus diria: eu não perguntei quem apertou, perguntei quem tocou. Quem me tocou? Porque eu senti que saiu virtude de mim. E ela: com licença, com licença, com licença, mas não dá mais para mover, porque a multidão também parou. E Jesus está perguntando: cadê você? Recebeu, mas não quer relacionamento? Recebeu a bênção e foi embora? Recebeu o milagre e sumiu da igreja? Ganhou os votos que queria e nunca mais voltou nem para agradecer? Fez a campanha, o pastor orou e você nunca mais honrou a igreja? Pediu oração, milagre aconteceu, mas você nunca mais foi cultuar? Cadê você? De repente, diz o texto, a mulher trêmula, côncia do que nela se operara, veio, tá aprendendo a bichinha, se chegou, agora, se prostrou e disse: Senhor, fui eu. Olha o relacionamento, filha, filha, tua fé te salvou. Vem comigo, vai em paz e ser curada deste teu mal. A cura não é no toque, a cura não é relacionamento. A cura completa é quando você se submete à minha palavra, na minha presença, em relacionamento comigo. Se você vive a vida de pecado, pode fazer quanto sinal da cruz tu quiser, Deus não é teu Deus.
Se você vive na vida de pecado, se você não abre mão desse mundo, não se arrepende e fica colocando frasezinha no Facebook, serva de Deus, não é não, não é não. Deus é pai, todo mundo é filho de Deus, não é não. Deus tem filhos por criação, anjo, filho por formação, homem, filho por eleição, Israel, e filhos por regeneração. A igreja, só quem nasceu de novo e confessou Jesus como Salvador, só. E desses que eu citei, só é filho de Deus para salvação quem é filho por regeneração, quem nasceu de novo, quem nasceu pela ação do Espírito no seu espírito. Se você nunca abriu mão da vida de pecado, nunca renunciou nada, não reconheceu que Jesus é o único Senhor e Salvador, e que você é digno de juízo, é pobre, miserável, cego e nu, condenado ao inferno debaixo da ira de Deus, você pode ser admirador de crente, a trombeta toca, você fica. Você pode gostar dos hinos do Cleito e do Emerson, vai para o inferno do mesmo jeito. Pode gostar da pregação do coach que fala de Jesus, mas vai para o inferno do mesmo jeito. Se torne filho de Deus, se o Espírito Santo gera em você desejo de arrependimento. Fique em pé comigo, por favor. Senhor Jesus, obrigado pela sua palavra. Obrigado pela sua igreja. Obrigado porque aqui tem gente que te ama e quer ter um relacionamento contigo, e não apenas com o que o Senhor pode fazer. O Senhor pode tocar onde não tocamos. O Senhor pode entrar onde não entramos e fazer o que não fazemos, se assim é sua vontade. Amém. Eu gostaria de saber se temos alguém aqui que se afastou do Evangelho, mas quer voltar para Jesus hoje. Ou alguém que nunca confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador, mas você crê que nessa noite Ele pode transformar a sua vida, perdoar seus pecados, escrever seu nome no livro da vida. Quem sabe você tinha um relacionamento com o poder, mas hoje o Espírito Santo te convida para ter um relacionamento com a pessoa de Jesus. Se tiver alguém, eu quero orar por você. A igreja, alguém vai te convidar para vir à frente, e a gente ora por você. Se tiver alguém, me dê um sinal com sua mão. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Temos alguém que quer entregar sua vida para Jesus hoje, pelo poder do Evangelho, pelo poder do sangue de Jesus. A sua vida pode ser transformada, lavada, perdoada. Se não temos, eu agradeço essa rica oportunidade, e que Jesus continue dando graça a essa igreja cada vez mais. Pela internet, né, pastor? Será que temos alguém aí na internet? Escreve aí: eu volto para Jesus. Já tem uma vida dizendo que se entrega para Jesus. Se tiver mais alguém que acredita que o Deus onipotente pode te salvar, temos 2 vidas sendo alcançadas através dessa poderosa live. Aleluia, pode dar glória a Deus, irmão. Jesus te chama, Jesus te ama, quer te salvar, quer mudar a sua vida. 3 vidas para Jesus. A igreja está orando aqui, Jesus está salvando lá. Aleluia. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. 6 vidas para Jesus, 8 vidas para Jesus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus.
Se com teu coração, 9, se com teu coração creres, e 11, está escrevendo aí que está se entregando para Jesus. Se com teu coração creres e com tua boca confessares que o Senhor Jesus, o ressuscitado dentre os mortos, é o Senhor, serás salvo. Jesus pode salvar na sua casa, através da sua vida. Você que está nos assistindo, você pode ser o instrumento de Deus para a salvação do seu lar. Atos 16 diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Atos capítulo 10 diz que o Espírito Santo salvou e encheu toda a casa de Cornélio. Então acompanha a pessoa, traga ela para Jesus. Isso, chore mesmo, abaixe a cabeça mesmo em humildade, porque o Todo-Poderoso é Ele. Mais uma pessoa na live do líder de Fortaleza. Aleluia, aleluia. Isso, meu filho, vem para Jesus. Jesus está na casa, Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Pastor, se Deus é onipotente, por que vocês insistem? Primeiro, Paulo disse, ele rogava aos homens que se reconciliassem com Deus. Se Paulo roga, imagine nós. Segundo, Ele é onipotente e a gente ama. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Papai te ama, papai te chama, quer mudar a sua vida. Deixa eu falar aqui para a igreja dar mais um glória a Deus. Quantas vidas ao todo na live aqui? Já passou, o irmão fez assim, já passou de 15 já. Oh, glória a Deus, aleluia. Vai aumentando o negócio, Jesus. Queridos, você pode estender as mãos para cá, igreja, vamos orar enquanto Jesus está salvando. Pai, obrigado porque pelo poder da palavra, pelo poder do evangelho, músicas cantadas que te entoaram louvores, a palavra pregada exaltando o seu ser através do seu atributo da onipotência. Vidas estão reconhecendo que só o Senhor pode salvar e transformar a vida do homem. Aqui está um jovem e na internet tem outras pessoas. É o Henrique. O Senhor toca no Henrique, o Senhor escreve uma nova história para a vida do Henrique. Henrique, eu vou falar aqui, você, Henrique, e as pessoas na live vão se prostrar diante de Jesus, ou vão abaixar a cabeça, ou se estiver dirigindo, não abaixa a cabeça não, pode orar de zóio aberto, mas você confessa e fala o que eu disser aqui, juntamente com o Henrique. Eu oro e vocês repetem de onde vocês estiverem, só o Henrique e as pessoas que estão aí querendo receber o Jesus como único Senhor e Salvador. Por favor, Henrique, diga após mim: Senhor Jesus, eu te recebo pela sua graça como meu único Senhor, Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados, escreve meu nome no teu livro e me recebe na sua igreja. Amém. Pode dar glória a Deus que Jesus ainda está salvando.